Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Fabão. Vamos com mais uma análise aí da NBA, dessa vez rodada do dia 24 de novembro, segunda-feira, começar a semana com chave de ouro. Ontem tivemos um dia espetacular, enviei 3 dicas pra vocês, bateu as 3, né? Então assim, uma rodada muito sólida, a gente tava muito confiante e é o que eu falo, cara, domingo a gente não brinca em serviço, né? A gente consegue mixar as entradas tanto da NBA como do futebol americano, né, da NFL, e aí essa atividade aumenta, não tem jeito. Lá no grupo VIP foi mais de 8 greens, pegamos uma odd 7 e o cupom tá encerrado, tá galera? O cupom de 25% de desconto da Black Friday está encerrado, ok? Então vamos pra cima, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos falar desse primeiro jogo aqui, Indiana Pacers contra a equipe do Detroit Pistons. As equipes já se enfrentaram nessa temporada, foi vitória da equipe do Detroit Pistons, a equipe do Detroit Pistons que está com 12 vitórias consecutivas, lidera com sobra a Conferência Leste, e eles enfrentam aí essa fraca equipe do Indiana Pacers essa temporada, que está muito lesionada. Cara, nesse duelo que os Pistons ganharam dos Pacers, o Cade Cunningham não jogou, e hoje ele está disponível, ok? Então, cara, quando você fala no primeiro momento que a equipe dos Pistons, né, que já vem de 12 vitórias consecutivas, lidera a Conferência Leste, já conseguiu ganhar da equipe dos Pacers sem seu principal jogador, contando com seu principal jogador, não tem como ficar de fora, que é a vitória da equipe do Detroit Pistons, tá? E se tem um palpite que eu queria considerar, é que, cara, nesse último jogo, o Jalen Duren, que é o pivô da equipe dos Pistons, fez 31 pontos e 15 rebotes, né, e não jogou nem 30 minutos sequer. Então, assim, foi um cara muito ativo dentro do garrafão, foi um cara que conseguiu ali ser o maior pontuador da partida, o cara com mais rebotes da partida. Então eu acho que não tem como ficar de fora do duplo-duplo dele, tá? Que é a condição de 10 pontos e 10 rebotes. Então eu tenho dois palpites para esse jogo, né? Vitória da equipe do Detroit Pistons junto com o duplo-duplo do Jalen Duren, ok? Pivô dos Pistons. Próximo jogo é Raptors e Cavaliers, né? Cara, o time do Raptors tá colocando muito dinheiro no nosso bolso, né? A gente tá muito bem quando aposta a favor deles. Só que eles já enfrentaram os Cavaliers 2 vezes na temporada e eles ganharam os 2 jogos. Porém, nesse jogo de hoje tá um pouco mais complicado, porque os Cavaliers estão meio que completamente saudáveis. Darius Garland vai jogar, só o Jarrett Allen que é dúvida. Porém, os Raptors, o Jacob Poeltl possivelmente não joga. E ontem contra o Brooklyn Nets, o RJ Barrett jogou muito pouco tempo e saiu machucado. Então acredito que ele não jogue hoje, ok? Lembrando que as duas equipes jogaram ontem. Os Cavaliers ganharam dos Clippers e os Raptors ganharam do Brooklyn Nets. Inclusive não jogou bem, tá? A equipe dos Raptors. Assisti a partida. Cara, eu vou te falar, eu acho que dá Cavaliers, tá? Se o RJ Barrett realmente não jogar, eu acho que dá Cavaliers. Agora, jogador, quando você pega um time do Raptors sem o RJ Barrett, isso pode sobrecarregar algum jogador. Ou Brandon Ingram, ou Scott Barnes, ou Emmanuel Quickley. Um dos três possivelmente vai destacar. Eu queria pegar o Brandon Ingram, tá? Caso o RJ Barrett não jogue, eu quero pegar o Brandon Ingram, porque no jogo de ontem ele tentou 18 arremessos, entendeu? Foi o cara que mais tentou arremessos e o cara que mais ficou dentro de quadra. Então a gente tem uma tendência que isso pode se repetir no jogo de hoje. Então hoje, né, para esse jogo, dado o contexto aqui que eu trouxe, né, confirmado que o Poeltl e o RJ Barrett ficam de fora, eu vou querer pegar a vitória da equipe do Cleveland Cavaliers conjuntamente com o PRA, pontos, rebotes e assistências do Brandon Ingram aí, jogador da equipe do Toronto Raptors, tá bom? Próximo jogo, Brooklyn Nets contra o New York Knicks, clássico de Nova York, né, as duas equipes ali. O Nets está sem o Ken Thomas, o New York Knicks está sem o Odiano Nobe. E assim, cara, já se enfrentaram nessa temporada, né? Foi um jogo muito tranquilo, né? Uma vitória muito tranquila da equipe dos Knicks. Os Nets jogaram ontem, vem de back-to-back, a equipe dos Knicks vem mais descansada. E, cara, eu vou querer pegar 2 palpites nesse jogo. Eu até eu confesso que eu tomei um head nesse duplo-duplo do Karl Anthony Towns, que tava batendo acho que era 12 jogos seguidos, aí eu peguei contra o Magic, faltou 2 rebotes. Então, assim, apesar de ter dado head, eu vou querer ir de novo nessa linha, porque é uma linha que estatisticamente faz todo sentido. De 15 jogos na NBA do Towns, ele cumpriu o duplo-duplo em 13 jogos, então acho que faz muito sentido. E quando ele enfrentou a equipe do Brooklyn Nets, ele pegou 12 rebotes, ele conseguiu pegar o duplo-duplo. Então, eu não vou perder muito tempo aqui, cara. Eu vou querer pegar a vitória da equipe do New York Knicks conjuntamente com o duplo-duplo do Karl Anthony Towns, tá? Pra mim, dessa partida é o que faz mais sentido. Próximo jogo, Miami Heat contra Dallas Mavericks. E aí, cara, pro torcedor do Heat, esse jogo pode ser muito bom, porque possivelmente o Tyler Herro volta. E o Andrew Wiggins pode ser que volte também. Cara, a equipe do Dallas tá convivendo com muitas lesões, né? Kyrie Irving fora da temporada, Derrick Lively toda hora lesiona, o Anthony Davis a mesma coisa. Rumores de troca, seu principal jogador é um novato, é um rookie, um cara estreante na NBA, é o Cooper Flag. Cara, a equipe do Miami Heat joga muito duro dentro de casa, né? São 8 jogos e 7 vitórias. A equipe do Dallas não joga bem como visitante, são 5 jogos e 4 derrotas. Então acho que tudo indica que uma vitória da equipe do Miami Heat, né? Eles que têm 4 vitórias consecutivas. Cara, tá um jogo muito duro do Miami Heat, eles estão muito bem. Você assiste ele jogar, assim, é uma equipe que marca muito bem, defende muito bem treinada. O Eric Spoelstra, né, o treinador, que é o atual treinador da seleção americana, ele é muito bom. Então eu vou com a vitória da equipe do Miami Heat, mas eu confesso que em relação a jogadores eu não vou querer explorar nada nessa partida, porque pode ser que o Tyler Herro volte, pode ser que o Andrew Wiggins volte, sempre tem um Adebayo ali no garrafão que marca muita presença. Então esse jogo eu vou com apenas a vitória da equipe do Heat, tá bom? Próximo jogo,
Memphis Grizzlies contra a equipe do Denver Nuggets, cara. Esse jogo eu acho que vai ser bem interessante. Já Morant não joga, o Jaren Jackson Jr. é dúvida. E por parte dos Nuggets tem 2 desfalques de 2 titulares, né? Que é o Aaron Gordon e o Christian Brown, cara. O que eu vou pegar? Eu vou querer pegar a vitória do Denver Nuggets. Eu acho que com o Jamal Murray e Jokic disponível não tem como muito fugir disso, né? Eu acho que a vitória do Denver Nuggets a gente tem que pegar. E apesar da equipe dos Nuggets surpreendentemente ter perdido, né, para a equipe do Sacramento Kings, como vocês viram aqui, cara, eu ainda acho que a equipe dos Nuggets é mais time que a equipe do Memphis Grizzlies, tá? Por quê? Eu acho que o Jokic, o fator Jokic pode ser fundamental aqui. Eu vou querer pegar 3 perspectivas para esse jogo. Primeiro, os pontos do Jokic. Eu acho que ele vem para 26, 28 pontos ou mais, né? Eu acho que ele vai ter muito espaço no garrafão, principalmente se o Jaren Jackson Jr. não jogar. Tem uma vantagem de habilidade muito grande contra o Zach Edey, que é o pivô titular da equipe do Memphis. Cara, além disso, eu vou querer pegar a vitória do Nuggets, né? Então, pontos do Jokic, vitória Nuggets, eu vou querer pegar o PRA do Cameron Johnson, cara, que é esse cara aqui. Por quê? Cara, ele é o principal reforço dos Nuggets na temporada, né? Ele foi envolvido na troca com o Brooklyn Nets pelo Michael Porter Jr. E o Cameron Johnson é um cara que ele tá se soltando ainda. Ele vem do seu melhor jogo, né? Contra os Kings. Ele foi, desde que ele chegou, eu não lembro dele fazer 20 pontos, ele conseguiu fazer. Então, assim, sem o Aaron Gordon e sem o Christian Brown, precisa de uma terceira via, de uma terceira opção. E o Jokic e o Murray a gente já espera o melhor deles, mas falta essa terceira via. E eu acho que o Cameron Johnson vai ter muito espaço, vai receber muito a bola. Ele teve 11 arremessos, foi o jogador dos Nuggets que mais ficou em quadra contra os Kings, ficou 37 minutos, até mesmo mais que o Jokic, mais que o Murray. Então eu acho que ele pode cumprir esse PRA limite aí de pontos, rebotes e assistências, tá bom? Então só para recapitular, a vitória do Denver Nuggets, pontos do Nikola Jokic e PRA do Cameron Johnson. São as minhas leituras para essa partida, tá? Galera, Milwaukee Bucks contra a equipe do Portland Trail Blazers. Lembrando, todos esses palpites aqui que eu tô falando você consegue fazer na BravoBet, que é a nossa casa de aposta parceira. Lá tem entradas em jogadores, pontuação, múltiplas, bingos, entradas ao vivo. Você consegue apostar, saque, depósito via Pix, é muito tranquilo. O link para você criar sua conta está na descrição ou através dos comentários. Milwaukee Bucks contra Portland, 2 equipes que vêm muito desfalcadas. A equipe do Portland perdeu de lavada ontem para a equipe do OKC, sem Jrue Holiday, sem Scott Henderson. E assim, cara, geralmente quando o Jrue Holiday joga, ele pega o armador adversário. Então, tem 2 perspectivas que eu quero pegar aqui. Apesar da equipe dos Bucks estarem sem o Giannis Antetokounmpo, né, que é tranquilamente o seu melhor jogador, eu acredito numa vitória da equipe do Milwaukee Bucks, jogando em casa e tudo mais. Apesar deles estarem sem o Giannis, eu não acho que eles estão jogando mal. Eles perderam para os Sixers, né, que estavam completos ali numa prorrogação, e perderam para os Pistons, que são os atuais líderes da Conferência Leste, com 12 vitórias seguidas. E tem esse jogador aqui, cara, que é o Ryan Rollins, que é o armador da equipe dos Bucks, que pra mim é o MIP, que é o Most Improbable Player, né, o jogador mais improvável, que pra mim, cara, desde que o Damian Lillard saiu, ele vem assumindo esse papel de armador na equipe e tá com 18 pontos de média na temporada, tá dando muita assistência, tem jogo aqui de 14 assistências. E eu vejo ele muito bem aqui para um PRA, um pontos, rebotes e assistências. Ele tem 3 jogos consecutivos com mais de 20 arremessos. O cara bem completo, é alto para pegar rebote, dá assistência, tem bola tripla, tem uma boa porcentagem de lance livre. E ele preenche essa lacuna que o Damian Lillard jogou na armação, né? O time dos Bucks precisava de um point guard e ele vem cumprindo essa função. Então, sem o Giannis Antetokounmpo, eu acredito que ele vai ter ainda mais tempo com a bola, tá? Então, são 2 perspectivas que eu quero pegar. A vitória do Milwaukee Bucks e um PRA contra a assistência do Ryan Rollins aqui, que é o jogador da equipe do Milwaukee Bucks. Fechou? Galera, próximo jogo, Pelicans e Bulls. Eu acho que esse jogo, assim, tem tudo para ser um dos mais tranquilos da temporada. Apesar que a equipe dos Bulls está se mostrando um time muito traiçoeiro. Enfrentou a equipe do Miami Heat muito desfalcada e tomou 140 pontos. Quase perde para a equipe do Washington Wizards em casa, cara. Foi um jogo disputadíssimo, meu irmão. Um jogo horrível de se assistir. Cara, tem 2 perspectivas para esse jogo que não tem como fugir, né? O Pelicans hoje é um dos piores times da NBA, né? Não tem, assim, são 17 jogos e 15 derrotas. E, cara, tá desfalcado, né? O Zion Williamson até esboçou um retorno, mas aí o time já perdeu o Herb Jones, que era um cara que já estava jogando. Cara, é difícil, né? Esse time do Chicago Bulls, infelizmente, a temporada já começou errado, né? Então são 2 perspectivas que eu quero pegar. A primeira vitória da equipe do Chicago Bulls, né? E o duplo-duplo do Josh Giddey, galera. Eu acho que o duplo-duplo do Josh Giddey é um palpite que está se mostrando muito constante, muito regular. Cara, praticamente bate em todo jogo, e quando não bate é muito por detalhe. Aqui, contra o Portland ele fez 9 pontos, contra os Cavaliers 9 rebotes, então é sempre por uma ali que não bate, vem sempre batendo. E ele vem de até um triplo-duplo, né? Então eu gosto dessa perspectiva aqui de duplo-duplo do Josh Giddey,
com a vitória da equipe do Chicago Bulls, tá bom? Lembrando, galera, que hoje tem NFL também, 49ers e Carolina Panthers. A gente fez uma rodada espetacular ontem. Te convido a conhecer um pouco mais do meu trabalho no meu grupo VIP, tá? Lá eu trabalho operações personalizadas, operações que eu mesmo faço, você vai conseguir fazer. Com motivo explicado, com o link pronto, você só vai copiar e colar a aposta, tá? Ontem gravamos uma odd 7, teve mais de 8 greens, né? A rodada estava muito cheia. Hoje na NBA são 10 jogos, 20 equipes, todas muito bem analisadas, fielmente filtradas, então a gente vai pra cima pra pegar os greens, tá bom? O link pra você adquirir o meu grupo VIP está na descrição através dos comentários. Próximo jogo, Phoenix Suns contra Houston Rockets. Cara, aqui a gente tem que falar dos desfalques, né? A equipe do Houston Rockets perdeu o Kevin Durant, Terry Eason, que é o jogador da rotação, também está fora, Steven Adams é dúvida. Já a equipe do Phoenix Suns pode contar aí com o possível retorno do Grayson Allen e, né, o Jalen Green, que jogou um jogo só nessa temporada praticamente. Cara, a equipe do Suns joga em casa, eles inclusive jogaram ontem contra a equipe dos Spurs e venceram. Cara, essa equipe do Houston Rockets sem o Kevin Durant, a gente não sabe que Houston Rockets que vai vir, né? Esse foi o complicado, mas fato é que sem o Kevin Durant, eu acho que vai ter um jogador que vai passar muito tempo com a bola. O fato do Steven Adams ser dúvida também me agrada para essa operação em específico, que é o Sengun. Eu vejo o duplo-duplo do Sengun batendo, principalmente porque eu vejo ele com vantagem no mismatch contra o Mark Williams, que é aquele pivô extremamente grosseiro, que faz faltas de maneira abrupta, assim, ele não é um cara muito talentoso assim na marcação. Então ele é um cara que acaba fazendo faltas necessárias, então eu vejo o Sengun abusando disso. Tá? Eu vejo tudo favorável ao Sengun aqui com muito valor para essa partida de hoje. Então duplo-duplo Sengun, pontos, rebotes e assistência Sengun, eu vejo tudo com muito valor, tá? Mas eu iria no duplo-duplo. E, cara, eu iria com a vitória do Houston Rockets, né? Eu acho que mesmo sem o Kevin Durant, é um time ainda muito mais sólido. Você tem o Sengun, você tem o Jabari Smith, você tem o Emen Thompson, então eu vou com a vitória do Houston Rockets. Eu acho que a equipe do Suns só ganha se o Devin Booker fizer uma partida, tiver um dia muito inspirado. Essa aqui é a minha leitura, tá, galera? Lembrando que eu vou deixar lá no meu grupo 100% gratuito, se você ainda não faz parte, o link tá na descrição ou nos comentários, tá? É muito importante que você entre. Uma odd 3 muito boa, que é a vitória do Chicago Bulls e a vitória do Milwaukee Bucks. Basicamente, qualquer casa que você for fazer, tá pagando em torno de 2,5, alguma coisa assim. E é uma odd especial que a Bateu criou, odd 3. Então, se você quiser uma odd 3 pra hoje, tá? Eu vou passar lá no meu grupo gratuito pra vocês, tá bom? Próximo jogo, Golden State Warriors contra a equipe do Utah Jazz. E aqui, galera, a gente está falando de um confronto da Conferência Oeste, né? A equipe do Golden State não joga desde o dia 22. E a equipe do Utah Jazz vem de back-to-back, né? Jogando, vai para o seu terceiro jogo consecutivo aí. Perdeu para o KC, perdeu para os Lakers, né? E agora viaja para São Francisco para enfrentar a equipe dos Warriors. Cara, a equipe do Golden State dentro de casa sofreu sua primeira derrota no último jogo, né? Eles estavam invictos. Ainda é um time muito forte, ainda é um time que dá muito trabalho. Acho que eles estão sentindo ainda a falta do Kuminga, né? Que é um cara que estava ali garantindo alguns pontos, sempre lutando pelo rebote, reforçando o garrafão. O Draymond Green é questionável, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa. Vocês acreditam que eu vou com a zebra aqui, velho? Eu vou com a vitória da equipe do Utah Jazz, tá? Eu vou com a vitória da equipe do Utah Jazz no troco do pão. Porque eu tô sentindo essa equipe do Warriors muito oscilando, assim. O ataque é muito bom, mas a defesa tá pecando demais. São 3 derrotas seguidas. E, assim, apesar do valor ser da vitória do Golden State Warriors, galera, jogam em casa, enfrentam uma equipe que, né, vem de back-to-back e tudo mais. Essa odd 6 aqui, eu vou querer colocar só um troco do pão, porque eu tenho alguma certa dificuldade em enxergar quem que vai parar o Lauri Markkanen aqui, tá? É isso. Então, se tem uma zebra para dar na rodada, eu acho que a oportunidade é na equipe do Utah Jazz aqui, tá? Então, eu vou com pontos do Lauri Markkanen e uma zebraça na vitória da equipe do Utah Jazz, cara. Galera, é uma odd 6, tá? A equipe do Utah Jazz não é a favorita, então é para colocar um troco do pão, tá? Aquele troco ali, um dinheiro que você possa perder, basicamente, tá? Porque qualquer valor mínimo que você colocar vai multiplicar por 6. Então, gestão de banca sempre, eu acho que tem muito conteúdo falando disso na internet, não preciso ficar levantando essa bola, mas recomendação para não achar que, vai jogar uma unidade na vitória do Utah Jazz, tá? Então, o último palpite da noite, Sacramento Kings contra a equipe do Timberwolves, cara, a equipe dos Kings, né, que possivelmente está sem Sabonis, uma equipe que vem de uma vitória muito surpreendente lá no Colorado contra a equipe do Denver Nuggets. A equipe do Timberwolves antes, um jogo muito ruim, tá, cara, contra o Phoenix Suns, eles estavam ganhando basicamente, assim, faltando 50 segundos para acabar o jogo e, perderam a bola, foi turnover on down, seguido de bola de 3 pontos, turnover on down, não só turnover, tá, turnover on down na NFL, mas teve turnover com bola de 3 ali e tudo mais, cara, não foi um jogo legal, o Anthony Edwards errou 2 lances livres. Então são duas perspectivas que eu quero trabalhar. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes na temporada, foi 2 vitórias da equipe do Timberwolves. Então eu quero pegar, na verdade, 3 perspectivas aqui. Primeira vitória da equipe do Timberwolves. Eu acho que o Timberwolves, para fazer mais de 117, 118 pontos, bateu nos últimos 2 jogos, pode ser que bata também. E, cara, pontos do Anthony Edwards. Cara, apesar do Anthony Edwards ter pipocado
Ele vem de uma sequência muito boa, tá, galera? Ele fez 41 pontos contra a equipe do Phoenix Suns. Enfrentou o Kings 2 vezes, né? Um jogo ele fez 30, o outro ele fez 26. Então, os pontos limite do Anthony Edwards eu acredito que bata neste jogo, tá? Então, só para recapitular: vitória do Timberwolves, over pontos do Timberwolves e pontos do Anthony Edwards, tá bom? Galera, tamo junto, forte abraço, um excelente dia pra gente. Peço desculpas por ter enviado o vídeo um pouco mais tarde, mas foi o que eu consegui. Excelente começo de semana pra gente, vamos pra cima.